Meu nome é Mara Collins e eu tinha 17 anos na noite em que minha família decidiu que a casa valia mais do que eu. Os alertas da tempestade estavam gritando em todos os celulares do condado há 2 dias. Furacão categoria 4, evacuação obrigatória. As pessoas estavam colando fita nas janelas, trazendo as cadeiras do jardim para dentro, colocando roupas em sacos de lixo e indo embora antes das pontes fecharem. Eu também achei que ia embora. Já tinha deixado meu tênis perto da porta e separado comida para os 2 cachorros e pro gato cinza velho que dormia debaixo da minha cama. Mas minha mãe olhou para os animais, olhou para os carros já prontos, e disse que alguém tinha que ficar, porque hotéis não aceitavam pets e ladrões adoravam casas vazias depois das tempestades. Eu ri, porque achei que ela estava brincando. Ninguém riu comigo. Meu pai levou madeira compensada até a janela do meu quarto e pregou tudo por fora. Quando eu perguntei por que ele estava fechando meu quarto depois de mandar todo mundo entrar no carro, ele disse que era para eu não ter ideias quando o vento ficasse forte. Minha mãe foi no último carro. Meu irmão ficou no banco de trás. Minha tia segurava um cooler cheio de comida no colo. Eu fiquei na varanda com 3 animais apavorados atrás de mim, enquanto meu pai desligava o disjuntor principal antes de ir embora. A casa inteira ficou no escuro antes mesmo da tempestade chegar. 6 horas depois, meu celular descarregou. 19 horas depois, eu ainda estava sentada dentro do armário do corredor, com toalhas molhadas na fresta da porta. Um cachorro tremendo encostado em mim, o gato arranhando meu moletom, e alguma coisa batendo no telhado com tanta força que eu achei que o teto ia cair. E eu sorri. Não porque eu era forte. Não porque eu estava bem. Eu sorri porque, pela primeira vez na vida, eu entendi exatamente o que eu era para eles. Mas antes de eu te contar o que aconteceu 9 anos depois, quando meu celular explodiu com 53 ligações perdidas e meu pai implorou para eu parar, me diz uma coisa primeiro: que horas são aí onde você está agora? E de onde você está ouvindo isso? Eu quero saber até onde essa história vai antes que eles percebam que a verdade não ficou enterrada naquela tempestade. Meu pai se chamava Grant Collins. E a pior parte dele não era ser cruel o tempo todo. Era saber exatamente quando agir com gentileza para que ninguém acreditasse no que acontecia dentro da nossa casa. Ele trabalhava na manutenção do condado há quase 20 anos, o que fazia ele entender de tempestades melhor do que a maioria das pessoas. Ele sabia o que um furacão categoria 4 fazia com um telhado, uma janela, uma rede elétrica, e com uma adolescente presa dentro de uma casa escura. Minha mãe, Lydia Collins, trabalhava na secretaria de uma escola primária e fazia trabalho voluntário na igreja todo dia de ação de graças. As pessoas diziam que ela era paciente, generosa e altruísta. Diziam que ela tinha um dom para fazer crianças se sentirem seguras. Eu às vezes me perguntava se eu era a única criança que nunca recebeu esse domingo. Meu irmão Caleb tinha 2 anos a menos que eu, mas de algum jeito ele sempre foi tratado como o filho que meus pais estavam esperando desde o começo. Eu fui o acidente que eles tiveram cedo demais. O Caleb era a segunda chance deles, o filho que eles tinham orgulho de mostrar. Quando Caleb tirou bem em matemática, minha mãe colou a prova na geladeira e disse que ele estava dando o seu melhor. Quando eu tirava nota só com A, meu pai mal levantava o olhar do café e dizia: "É isso que você tem que fazer." O Caleb ganhava tênis novo antes do ano letivo começar. Eu ficava com a mochila velha dele quando ele dizia que o zíper estava irritando. O Caleb ganhou uma caminhonete usada aos 16 anos porque, segundo meu pai, menino precisava de independência. Eu voltava da escola andando quase 5 quilômetros, porque, segundo o mesmo homem, andar criava disciplina. Minha tia Marlene foi morar com a gente quando eu tinha 14 anos, depois do que ela chamava de uma fase difícil. Essa fase difícil durou anos. Ela nunca pagava aluguel, nunca comprava comida, e ainda assim tinha opiniões sobre como eu era egoísta. Ela chamava o Caleb de querido e me chamava de dramática. Dizia para minha mãe que eu tinha um rosto difícil, como se eu estivesse sempre acusando alguém de alguma coisa. Talvez eu estivesse mesmo. Talvez, desde cedo, eu já sentisse que a verdade estava em todos os cômodos com a gente, quieta e feia. A única pessoa que realmente me fazia sentir querida era minha avó, Nana June Whittaker. Ela morava a uns 15 minutos dali, numa casa azul antiga com janelas brancas e um balanço na varanda que rangia quando o vento vinha do mar. A Nana June ia nas minhas peças da escola, mesmo quando eu tinha só uma fala.
Ela me ensinou a dirigir no estacionamento vazio de igreja. Ela guardava meus lanches favoritos na despensa porque percebeu que minha mãe só comprava o que o Caleb gostava. Quando eu era pequena, eu achava que ela só era muito carinhosa. Quando cresci, entendi que ela estava preenchendo um espaço que meus pais deixavam vazio de propósito. Ela nunca dizia que meus pais não me amavam. Ela era cuidadosa demais para isso. Mas uma vez, quando eu tinha 15 anos, ela viu minha mãe esquecer meu jantar de aniversário porque o Caleb tinha jogo de beisebol. E ela me olhou do outro lado da mesa da cozinha e disse: "Minha filha, nunca implore para alguém te enxergar quando essa pessoa já se acostumou a te ignorar." Na época eu não entendi o quanto isso ia importar. Até a tempestade. Porque a noite em que eles me deixaram para trás com os animais não foi uma mudança chocante no que eles eram. Não foi uma família boa tomando uma decisão ruim sob pressão. Foi a coisa mais honesta que eles já fizeram. Eles passaram a minha vida inteira me mostrando que meu conforto vinha por último, meu medo vinha por último, minha segurança vinha por último. O furacão só deu a eles a chance de provar isso quando ninguém estava olhando. E quando eles voltaram, 19 horas depois, encharcados do estacionamento do hotel e irritados porque o trânsito tinha sido ruim. Minha mãe não correu até mim. Ela passou por mim e perguntou se os cachorros tinham estragado o chão. Meu pai checou as janelas antes de olhar para mim. E o Caleb reclamou que o café da manhã do hotel tinha sido péssimo. A tia Marlene disse que quase não dormiu porque os travesseiros eram duros demais. Eu fiquei no corredor com o moletom ainda arranhado pelas unhas do gato e falei para eles que achei que ia morrer. Minha mãe suspirou como se eu tivesse envergonhando ela. "Mara, para de drama. A casa está de pé." Meu pai disse: "Você já tem idade para aguentar isso." O Caleb deu um sorriso de lado e falou: "Sinceramente, eu ficaria grato por confiarem em você assim." A tia Marlene completou: "Algumas meninas da sua idade iam adorar esse tipo de responsabilidade." Foi nesse momento que eu parei de tentar fazer eles entenderem. Eu sobrevivi a um furacão. Mas, de algum jeito, o silêncio depois que eles voltaram foi mais frio do que a tempestade. No ano seguinte, eu fiquei muito boa em desaparecer mesmo morando na mesma casa. Parei de contar para minha mãe quando algo doía. Parei de pedir carona pro meu pai. Parei de reagir quando Caleb fazia piada dizendo que eu era o fantasma da família. Aprendi que o silêncio podia ser um escudo, se você usasse ele por tempo suficiente. Na escola, as pessoas achavam que eu era focada. Os professores diziam que eu era madura. Os orientadores falavam que eu tinha um bom senso de direção. Eles não sabiam que direção era só outra palavra para fuga. Cada formulário de bolsa que eu preenchia parecia uma porta pequena se abrindo. Cada site de faculdade que eu visitava escondido parecia oxigênio. Eu escolhi faculdades longe o suficiente para ninguém me pedir para voltar para jantar, mas perto o bastante para Nana Juna ainda conseguir me visitar, se quisesse. Não contei para ninguém além dela. Quando finalmente falei que estava me inscrevendo em faculdades fora da cidade, Nana não chorou e nem tentou me impedir. Ela fez chá, colocou um prato de biscoitos de manteiga entre nós e perguntou: "Quanto dinheiro você precisa para ficar livre?" Eu quase desmoronei ali. Não porque eu estava triste, mas porque ninguém nunca tinha me feito essa pergunta antes. Meus pais falavam de dinheiro como se eu fosse um custo. A Nana falava como se fosse uma ferramenta. Eu consegui uma bolsa integral numa universidade em Raleigh e escolhi um curso ligado a planejamento de desastres, seguros e risco de propriedades costeiras. As pessoas perguntavam por que uma garota da minha idade queria estudar códigos de furacão, regras de evacuação e relatórios de seguro. Eu dizia que tempestades me interessavam. Era mais fácil do que dizer que eu queria entender todos os sistemas que tinham falhado comigo. Eu queria saber o que as pessoas eram obrigadas a fazer por lei, o que eram obrigadas a fazer por consciência, e o que acontecia quando ignoravam as duas coisas. No dia depois da formatura, eu fiz uma mala e uma mochila. Minha mãe ficou na cozinha mexendo no celular enquanto eu levava minhas coisas pro carro da Nana. Ela perguntou se eu tinha certeza de que não estava fazendo uma cena. Meu pai perguntou quando eu ia voltar para ajudar a limpar a garagem. O Caleb disse para eu não bancar a importante só porque ia para a faculdade. E a tia Marlene falou que meninas da faculdade sempre voltavam com atitude.
Nana estava me esperando do lado de fora com o motor do carro ligado e uma caixa de sanduíches no banco do passageiro. Eu lembro de olhar para casa antes de entrar no carro. Não com tristeza, mas com uma calma estranha, vazia. Algumas pessoas saem de casa sentindo que estão perdendo uma parte de si. Eu senti como se estivesse deixando para trás uma roupa que nunca tinha servido em mim. A faculdade não me curou de um dia para o outro. Liberdade não é mágica. Na primeira vez que um colega de quarto perguntou onde estava minha família no fim de semana dos pais, eu menti e disse que estavam ocupados. Na primeira tempestade com trovões que apagou a energia do meu dormitório, eu sentei no chão do banheiro por 20 minutos até conseguir me obrigar a levantar. Mas, aos poucos, eu construí uma vida que não precisava da aprovação deles. Eu estudei mais do que todo mundo ao meu redor, porque eu sabia exatamente do que eu estava fugindo. Trabalhei meio período no escritório de moradia da universidade, depois fiz estágio numa empresa de seguros da costa, depois passei verões analisando relatórios de danos de tempestades em propriedades litorâneas. Aprendi como casas falham, como seguros são negados, como planos de evacuação são feitos e como as pessoas mentem facilmente quando tem dinheiro envolvido. Cada habilidade nova era mais uma trava entre mim e minha família. Meus pais quase não ligavam. Quando ligavam, era sempre para pedir algo pequeno o suficiente para parecer que não era a favor. Você pode explicar esse formulário de seguro? Pode olhar uma carta do condado? Pode mandar dinheiro pro Caleb porque ele se meteu em problema com prestação de carro? Eu geralmente dizia não. Nana June me ligava todo domingo à noite. Ela perguntava das minhas aulas, dos meus amigos, do que eu estava comendo, se eu tinha rido naquela semana. Ela me visitava 2 vezes por ano e trazia barras de pecan caseiras numa lata. Numa dessas visitas, quando eu tinha 22 anos, ela sentou no meu apartamento pequeno e me contou a verdade sobre a casa. Meus pais estavam morando na propriedade dela há anos, pagando quase nada. A casa antiga da costa era dela, não deles. Eles tinham se mudado para lá quando eu era pequena, dizendo que precisavam de ajuda para se reerguer. E depois nunca foram embora. Eles passaram a tratar aquilo como uma herança que já era deles. Nana pagava os impostos quando eles atrasavam. Nana pagava os concertos quando eles ignoravam. Nana continuava ajudando porque achava que, talvez, se eles tivessem estabilidade, virariam pessoas melhores. A voz dela mudou quando disse isso. Ficou menor. Eu estava errada sobre eles, Mara. Eu disse para ela não se culpar. Ela apertou minha mão e respondeu. Eu não me culpo por amar minha filha. Eu me culpo por achar que o amor ia deixá-la mais gentil. E então ela me contou algo que virou meu estômago. Ela tinha mudado o testamento. A casa seria minha. Eu falei para Nana June não fazer isso. Essa foi minha primeira reação. Não porque eu não quisesse a casa, mas porque eu sabia exatamente o que ia acontecer. Minha mãe ia dizer, ela manipulou uma mulher idosa. Meu pai ia dizer, ela roubou da família. O Caleb falava de justiça como se justiça alguma vez tivesse existido na nossa casa. A tia Marlene me chamava de gananciosa de um quarto que ela nunca pagou. Nana escutava tudo isso e só acenava com a cabeça, como se já esperasse cada palavra. Depois ela disse. Essa casa protegeu pessoas que nunca te protegeram. Quando eu não estiver mais aqui, eu quero que ela proteja você. Eu não soube o que responder. 3 anos depois, Nana morreu dormindo, depois de fazer café e alimentar os passarinhos na varanda. Esse detalhe quase me quebrou. Ela saiu do mundo do mesmo jeito que viveu nele, cuidando quietamente de coisas menores que ela mesma. Eu voltei pro funeral e mantive distância da minha família. Minha mãe chorava alto, se apoiando nas pessoas, aceitando consolo como se tivesse sido a filha dedicada da Nana a vida inteira. Meu pai ficava duro ao lado dela, fazendo o papel de genro enlutado. Caleb estava de terno preto, com cara de entediado, até alguém mencionar a casa. A tia Marlene sussurrou alto demais que Nana sempre teve uma coisa estranha comigo. Eu não respondi. Eu já tinha aprendido que o silêncio deixa as pessoas desconfortáveis quando elas esperam que você implore. O testamento foi lido 2 semanas depois. Eu não estava na sala com eles. Meu advogado me ligou depois, e 10 minutos depois meu celular começou a tocar sem parar.
Minha mãe ligou 11 vezes e deixou um áudio que começou com confusão falsa e terminou com raiva real. Meu pai mandou: "Me liga agora." O Caleb mandou uma mensagem longa dizendo que Nana nunca ia querer dividir a família, como se a família não tivesse sido dividida desde o dia em que eu nasci. A tia Marlene disse que eu tinha envenenado uma idosa contra o próprio sangue. Eu li tudo, coloquei o celular virado para baixo e voltei a trabalhar. Foi ali que eu entendi pela primeira vez: poder não precisa ser barulhento. Por anos, eles controlaram toda a história, toda a sala, toda a regra. Agora, um papel com a assinatura da Nana tinha mudado todas as fechaduras disso. Eu poderia ter expulsado eles imediatamente. Mas não fiz. Isso deixaria a história fácil demais para eles. Eles iriam chorar para a cidade inteira dizendo que eu expulsei pais enlutados depois de um funeral. Então eu fiz o que minha carreira tinha me ensinado a fazer: eu usei estrutura. Usei documentos. Usei termos que eles não podiam distorcer sem se expor. Enviei um contrato formal de aluguel, com valor de mercado, regras claras de ocupação, manutenção do imóvel, prazos de pagamento e condições para visitas e venda. Só meus pais foram aprovados como inquilinos. A tia Marlene não estava incluída. O Caleb não estava incluído. Nenhum hóspede de longo prazo sem autorização por escrito. Minha mãe chamou aquilo de humilhação. Meu pai chamou de desrespeito. O Caleb disse que obrigar pais a assinarem contrato era nojento. A tia Marlene disse que Nana teria vergonha de mim. Eu respondi que eles tinham 30 dias para assinar ou sair. Eles assinaram no dia 28. Eu ainda lembro de olhar as assinaturas quando a cópia voltou para mim. Grant Collins, Lydia Collins, as duas pessoas que um dia me deixaram no escuro agora precisavam da minha permissão para continuar dormindo naquela casa. Por 3 anos eu mantive tudo profissional. Não ofendi eles. Não apareci em feriados. Não respondi mensagens emocionais. O aluguel vencia no dia 1. Multa depois do dia 5. Pedido de manutenção só por escrito. Minha mãe odiava isso mais do que tudo. Ela queria ligações onde podia chorar, acusar e reescrever a história em tempo real. Eu dava e-mails organizados. Meu pai queria me intimidar com silêncio e ordens curtas. Eu entregava documentos escaneados. Eles foram aprendendo aos poucos que a versão de mim que eles criaram para ser quieta tinha virado alguém que guarda registro de tudo. Então, no 3º ano, os pagamentos começaram a atrasar. Primeiro 3 dias. Depois 2 semanas. Depois 1 mês inteiro sem pagar. Mais ou menos nessa época, o Caleb ficou amigável de novo. Mandou mensagem perguntando como eu estava. Enviou foto de um novo cartão de visita de uma imobiliária e disse: talvez a gente devesse se falar como adultos. Eu entendi na hora que tinha algo errado. O Caleb nunca vinha até mim sem alguém empurrando ele por trás. A amizade dele durou exatamente 4 mensagens antes da verdadeira razão aparecer. Ele disse que a saúde do nosso pai não estava boa. Que a minha mãe estava sob estresse. Que a casa era pesada demais para eles, mas se mudar naquela idade seria devastador. E então ele disse que, como profissional de imóveis, tinha pensado numa solução que funcionava para todo mundo. Sempre que alguém da minha família dizia todo mundo, queria dizer eles. Eu deixei ele falar. Ele contou que meus pais tinham juntado cerca de $55.000 vendendo coisas, tirando dinheiro de economias, pegando emprestado de amigos da igreja, vendendo o barco de pesca do meu pai e pressionando o Caleb a contribuir. Eles queriam me oferecer isso como entrada para comprar a casa por um preço de família. A propriedade valia muito mais. Só o terreno já tinha valorizado bastante, porque aluguel de temporada naquela região tinha explodido. Eu perguntei pro Caleb o que ele achava que era preço de família. Ele disse que era não tratar as pessoas que te criaram como estranhos. Eu quase ri. Me criaram era uma forma muito generosa de falar. Criar um filho é proteger. Meus pais tinham me guardado dentro daquela casa como se eu fosse móvel de tempestade. 6 dias depois, eu voltei para a costa com uma pasta no banco do passageiro e nenhuma nostalgia sobrando. A casa estava pior do que eu lembrava. A pintura azul da Nana tinha virado um cinza cansado. Um corrimão da varanda estava torto para fora. As ferragens das janelas estavam enferrujadas.
Os canteiros de flores que a Nana tanto cuidava tinham virado mato e pedras quebradas. Eles tinham vivido numa casa que diziam valorizar, mas tratavam ela do mesmo jeito que me trataram, útil enquanto não dava trabalho. Minha mãe abriu a porta antes mesmo de eu bater. Sorriu rápido demais e disse que eu estava magra. Meu pai estava sentado na poltrona da sala, mais velho do que eu lembrava, mas ainda com aquela expressão dura de decepção permanente. O Caleb não deveria estar lá, mas o carro dele estava estacionado 2 ruas abaixo. Eu vi antes mesmo deles começarem a falar. Minha mãe ofereceu café. Meu pai disse que a gente precisava ser prático. Eu fiquei em pé. Eles tinham ensaiado aquilo. Minha mãe falou da Nana, de legado, de como a casa deveria ficar na família. Meu pai disse que $55.000 era um sacrifício enorme. Disse que eu tinha me dado bem na vida e não precisava apertar meus próprios pais. Disse que eles tinham errado, mas todo pai erra. Eu deixei ele falar até acabar as mentiras confortáveis. Então eu perguntei. Vocês lembram o que disseram quando pregaram a janela do meu quarto antes do furacão? O rosto da minha mãe travou. Meu pai olhou para o corredor, não para mim. Ele disse. Não vamos reviver isso. Eu disse. Eu vou. Minha mãe falou alto que eu tinha ficado presa naquela tempestade por tempo demais. Que eu estava viva, a casa estava de pé, e filhas normais não puniam a família para sempre por uma noite ruim. Foi aí que eu abri a pasta. Eu disse que não ia vender a casa para eles. Nem por 55 mil, nem por 500 mil. Eu tinha aceitado uma proposta de uma empresa de hospedagem costeira que ia transformar o imóvel num aluguel licenciado, seguro contra tempestades, com estrutura pet-friendly e plano de evacuação. Eles tinham 60 dias para sair, conforme o contrato. As lágrimas da minha mãe vieram rápido, mas eu conhecia aquelas lágrimas. Não eram tristeza. Eram ferramenta. Ela perguntou como eu podia expulsar meus próprios pais. A voz do meu pai ficou baixa. Ele disse que a Nana teria nojo de mim. Eu respondi que a Nana sabia exatamente o que estava fazendo. Foi quando Caleb entrou pela porta da frente com aquela cara de mediador. Disse que tinha vindo porque queria que a gente conversasse com calma. Eu perguntei se ele tinha contado para ele sobre a oferta antes de eu chegar. O rosto dele respondeu antes da boca. Ele tinha passado informação para eles, fingindo reconexão, enquanto entregava tudo para quem ainda achava que podia me manipular. Antes que eu respondesse, ouvi movimento no andar de cima. A tia Marlene desceu de chinelo, com uma caneca na mão e uma toalha na cabeça. Ela travou quando me viu com o celular na mão. Pelo contrato, ela não podia estar ali. Pelo contrato, ela já tinha saído há 3 anos. Eu comecei a gravar. Minha mãe disse. Não se atreve. Eu respondi. Vocês moraram na minha casa, quebraram meu contrato, mentiram na minha cara, e ainda achavam que eu vinha despreparada? A tia Marlene me chamou de garotinha vingativa. O Caleb disse para eu parar de escalar a situação. Meu pai disse que, se eu levasse aquilo adiante, eu nunca mais seria bem-vinda na família. Eu olhei para os 4 ali na sala da Nana e entendi uma coisa muito clara, eles ainda não tinham entendido nada. Eu não me sentia bem-vinda naquela família desde antes do furacão. Eu não estava perdendo um lugar. Eu estava recuperando um. 10 minutos depois que eu saí, minhas mãos começaram a tremer no estacionamento de uma loja de material de construção. Não era arrependimento. Era adrenalina. As pessoas acham que vingança é quente, cheia de raiva. A minha era fria, precisa, quase silenciosa. Eu fiquei ali até a respiração desacelerar. Foi quando vi uma mensagem do Sr. Jonabel, vizinho antigo da Nana. Ele me conhecia desde criança e ainda mandava cartão de Natal todo ano com um farol desenhado na frente. A mensagem dizia: Mara, soube que você está na cidade. Tem coisas que você precisa saber antes da reunião do conselho. Eu liguei na hora. O que ele me contou explicou por que, por anos, as pessoas da cidade me olhavam estranho. Meus pais não tinham só reclamado do aluguel. Eles tinham construído uma história inteira em cima disso. Segundo eles, eu tinha ameaçado denunciá-los por crimes falsos se não me pagassem.
Eu tinha manipulado a Nana quando ela estava confusa. Eu era instável, gananciosa e obcecada em punir meus pais. Depois que eu aceitei a proposta da empresa de aluguel costeiro, a história mudou de novo. Agora eu estava tentando expulsá-los para cometer fraude de seguro junto com uma empresa de hospedagem. Minha mãe tinha ido de porta em porta, com olhos vermelhos e voz de igreja, dizendo que tinha medo do que eu podia fazer. Meu pai tinha insinuado que conhecia pessoas no conselho de licenças da cidade que poderiam se interessar pelo meu caso. O Caleb estava usando contatos novos de imobiliária para investigar o comprador. A tia Marlene tinha dito para metade do bairro que eu saí de casa porque era egoísta demais para ter família. Por um momento, quase admirei o trabalho em equipe. Eles nunca tinham me protegido com tanta dedicação. Na manhã seguinte, eu contratei a advogada Clary Maddox. Ela era direta, calma, e completamente indiferente a drama emocional, o que fez eu confiar nela na hora. Eu levei tudo: o contrato de aluguel, registros de pagamento, o vídeo da tia Marlene descendo de chinelo, prints do Caleb, a proposta aceita da empresa, e as mensagens do meu pai depois da minha visita. Uma delas dizia: "Você acha que papel te dá poder, mas licença pode complicar quando as pessoas certas fazem perguntas." Outra: "Eu ainda conheço como esse condado funciona." Clary leu essa 2 vezes e disse: "Ótimo." Ele colocou a ameaça por escrito. Ela explicou que só a presença de uma ocupante não autorizada já era suficiente para encerrar o contrato antes dos 60 dias. E a tentativa deles de interferir na venda e nos processos de licença criava outro problema sério. Difamação seria mais difícil de provar sem danos diretos, mas também não era necessário correr atrás de todas as mentiras. A gente só precisava do caminho mais limpo para tirar eles de lá e proteger a venda. E esse virou o plano. Foi enviado um aviso formal de 30 dias citando violação de contrato, ocupação não autorizada e interferência nos interesses legais da proprietária. Minha mãe me ligou 16 vezes naquele dia. Eu não atendi. Ela mandou mensagens dizendo que eu era sem coração, que estava matando meu pai de estresse, que a Nana nunca ia me perdoar, que pessoas decentes sabem perdoar. Eu respondi uma vez só. Deixar uma criança sozinha no furacão categoria 4 não foi erro. Foi escolha. Mentir sobre essa criança por 9 anos também foi escolha. 30 dias é mais misericórdia do que vocês me deram. Meu pai não mandou culpa. Mandou ameaça. 2 dias depois, o Caleb apareceu no meu apartamento sem avisar. Já era quase 8 da noite. Eu abri a porta, mas não deixei ele entrar até ele dizer que queria falar sem eles. Curiosidade não é perdão, mas às vezes é útil. Ele sentou no meu sofá como se estivesse numa negociação e disse que entendia porque eu estava com raiva. Essa foi a primeira mentira. Depois falou que nossos pais tinham tomado uma decisão terrível durante o furacão, mas destruir eles agora não mudaria o passado. Disse que eles eram mais velhos, estavam com medo e presos financeiramente. Disse que eles precisavam de um processo de desculpas, não de humilhação pública. Eu perguntei o que ele achava que um pedido de desculpa resolveria. Ele disse que talvez me desse paz. Eu respondi que paz não era o mesmo que deixar pessoas ficarem com tudo que roubaram. O Caleb se inclinou para frente e disse: "Você está ficando pior do que eles." Essa frase era para me machucar. Não machucou. Eu disse: "Eles agiram contra uma criança sem poder nenhum. Eu estou agindo contra adultos que tiveram 9 anos para dizer a verdade e escolheram mentir. Não é a mesma coisa." Ele disse que vingança ia me deixar sozinha. Eu respondi que eu já tinha sido sozinha naquela família a vida inteira. A diferença agora era que eu não era mais impotente. Ele foi embora irritado. O que significava que tinha falhado. No dia seguinte, o Sr. Jonah me mandou fotos de panfletos sendo distribuídos antes da reunião do conselho. Minha mãe tinha escrito que o bairro precisava impedir um projeto perigoso de aluguel liderado por uma proprietária antiética. Proprietária antiética. Essa frase ficou comigo a noite inteira. Eles me deixaram numa tempestade, cortaram minha energia, pregaram minha janela, mentiram para os vizinhos, quebraram meu contrato e tentaram impedir minha venda. Mas eu era antiética porque finalmente tinha provas. A reunião do conselho seria em 6 dias. Eles estavam levando rumores.
Eu estava levando documentos. A reunião do Comitê de Licenças da comunidade aconteceu num prédio baixo de tijolos, ao lado da biblioteca, um lugar onde cada cadeira rangia e todo mundo sabia quais famílias estavam ali há mais tempo na cidade. Meus pais contavam com isso. Eles achavam que a história ia protegê-los. Achavam que as pessoas iam ver minha mãe chorando, meu pai cansado, o Caleb sentado com as mãos juntas como filho razoável, e decidir que eu era o problema antes mesmo de eu abrir a boca. A empresa Coastal Retriata apresentou primeiro. O plano deles era limpo, legal e, na prática, melhor pro imóvel do que tudo que meus pais tinham feito em anos. A empresa ia restaurar a casa da Nana em vez de destruir. Colocar janelas resistentes a furacão, kits de evacuação para pets, iluminação de emergência e planos claros de segurança para os hóspedes. Já tinham licença, inspeção e seguro tudo pronto. Então começaram os comentários públicos. Minha mãe foi a primeira a falar. Ela usava um cardigan azul claro e aquela expressão ferida que ela sempre colocava quando queria que estranhos comprassem a versão dela da história. Ela disse que eu tinha mudado depois de sair de casa. Disse que eu tinha virado obcecada por dinheiro. Disse que eu estava expulsando meus pais idosos de uma casa de família por lucro. Disse que tinha medo de eu estar envolvida em fraude de seguro e que o conselho tinha a obrigação de proteger o bairro. Meu pai ficou sentado, mandíbula travada. O Caleb olhava para a mesa. A tia Marlene balançava a cabeça como se fosse juíza. Eu deixei minha mãe terminar cada palavra. Depois eu levantei e me apresentei como a proprietária legal do imóvel. Falei com calma, porque verdade não precisa gritar quando tem documento. Primeiro mostrei o contrato de aluguel. Expliquei que meus pais eram inquilinos, não donos. Mostrei a cláusula de ocupação e o vídeo da tia Marlene descendo do segundo andar de pijama, provando que ela morava lá sem permissão. A tia Marlene sussurrou alguma coisa, mas ninguém riu. Depois eu li a mensagem do meu pai sobre licenças ficarem complicadas quando as pessoas certas fazem perguntas. Um dos membros do conselho olhou direto para ele e perguntou se aquilo era verdade. Meu pai disse que tinha sido tirado de contexto. Eu falei. Então deixa eu dar o contexto. Peguei o relatório do tempo da noite do furacão Isabela, velocidade dos ventos, alertas de emergência, evacuação obrigatória, estradas fechadas. E disse. Eu tinha 17 anos quando minha família evacuou sem mim. Falei que minha mãe levou o último carro porque alguém tinha que ficar com a casa. Falei que meu pai pregou a janela do meu quarto por fora e disse que era para eu não ter ideias. Falei que ele desligou o disjuntor principal antes de sair. E que eu passei 19 horas dentro de um armário do corredor com 2 cachorros e um gato enquanto o telhado tremia em cima de mim. A sala ficou tão quieta que dava para ouvir uma caneta parar de escrever. Um membro do conselho perguntou pro meu pai se aquilo era verdade. Ele disse que o furacão não tinha sido tão grave quanto as pessoas falavam. O conselheiro perguntou se ele tinha deixado uma menor de idade na casa durante a evacuação obrigatória. Meu pai disse que eu quase tinha 18 anos. O conselheiro perguntou se ele tinha pregado minha janela por fora. Ele disse que era para proteção. Eu perguntei. Então por que o senhor me disse que era para eu não ter ideias? Ele não respondeu. E esse silêncio fez mais estrago do que qualquer discurso que eu poderia ter feito. Minha mãe começou a chorar, mas dessa vez a sala não foi até ela. Foi para longe. O Caleb ficou olhando pro chão. A tia Marlene estava pálida. A licença foi aprovada por unanimidade. Depois da reunião, as pessoas que tinham acreditado nos meus pais evitavam olhar para eles. O Sr. Jonah me abraçou lá fora e disse que a Nana teria orgulho de mim. Eu não chorei até entrar no carro. Não porque eu sentia pena deles. Mas porque, pela primeira vez, a verdade tinha ficado de pé numa sala cheia de gente, e sobrevivido. 6 dias depois, o prazo de 30 dias acabou. Meus pais tinham passado o último mês tentando me parar em vez de procurar um lugar para morar. Eu fui com a advogada Clara e um policial, porque eu sabia que não era seguro ir sozinha. Minha mãe estava na entrada da casa pedindo mais 2 semanas. Disse que o apartamento que acharam era pequeno. Disse que meu pai estava doente. Disse que eu estava destruindo a família. Eu respondi. 30 dias foi mais do que vocês me deram naquela noite. Meu pai saiu sem olhar para mim.
A tia Marlene colocou caixas numa van emprestada. O Caleb tentou falar, mas eu disse que não tinha mais nada para ele traduzir. Na manhã seguinte, meu celular explodiu. 53 chamadas perdidas. Às 7h30, meu pai mandou mensagem: por favor, para. Não faz isso. Às 9h30, minha mãe escreveu: a gente errou. Por favor, nos perdoa. O Caleb mandou textos longos dizendo que eu tinha ido longe demais. A tia Marlene me chamou de cruel. Parentes que tinham me ignorado por anos descobriram meu número de repente. Eu mandei uma única mensagem em grupo. Quando eu tinha 17 anos, meus pais me deixaram sozinha no furacão categoria 4 com os animais, trancaram minha janela por fora, cortaram a energia e depois voltaram dizendo que eu era dramática. Nenhum de vocês me protegeu naquela época. Não me deem lição agora porque eles finalmente enfrentaram consequências. Ninguém respondeu. A venda foi concluída semanas depois. Meus pais foram morar num apartamento pequeno a 40 minutos da costa. Minha mãe perdeu o bairro que antes a defendia. Meu pai perdeu a autoridade que usava para intimidar as pessoas. O Caleb perdeu a versão da história onde ele era o bom filho tentando ajudar. A tia Marlene perdeu o quarto de graça, e o hobby favorito dela, me julgar dentro de uma casa que não era dela. Eu usei parte do dinheiro para criar um fundo de emergência em nome da Nana June, ajudando abrigos a comprar suprimentos para evacuação de animais e ajudando famílias com crianças a terem hospedagem segura durante alertas de furacão. Isso era importante para mim porque a lição nunca foi só vingança. Crianças não são responsáveis por proteger uma casa. Animais não são desculpa. Família não é definida por sangue, sobrenome ou por quem chora mais alto em público. Família de verdade é quem te protege quando seria mais fácil te deixar para trás. Algumas pessoas vão dizer que eu deveria ter perdoado antes. Mas eu acredito que perdão sem responsabilidade é só permissão para a próxima crueldade. Eu não desejo a eles morte. Não desejo dor por desejo de dor. Eu só queria que eles vivessem dentro das consequências do que construíram para mim. Anos atrás, eu sorria no escuro porque finalmente tinha entendido que eu estava sozinha. Agora eu sorrio porque não estou mais presa lá.